A Ucrânia intensificou de forma significativa seus ataques com drones de longo alcance contra alvos profundos em território russo, incluindo refinarias de petróleo, instalações militares e infraestrutura energética. Esses ataques, que o Kremlin classifica como atos terroristas e violações diretas à soberania russa, criaram o pano de fundo mais desestabilizador que resultaram na mais recente escalada de retórica vinda de Moscou. No dia 22 de maio, drones ucranianos atingiram um dormitório de estudantes no colégio da Universidade Pedagógica de Luhansk, na cidade de Starobilsk, região controlada pela Rússia no leste da Ucrânia. O ataque deixou pelo menos 21 mortos, a maioria jovens entre 14 e 18 anos, muitos deles estudantes, e 42 feridos, segundo o Ministério de Emergências da Rússia. As autoridades russas, incluindo o próprio presidente Vladimir Putin, classificaram o incidente como ato terrorista e afirmaram que não havia instalações militares ou de segurança nas proximidades do prédio. A Ucrânia, por sua vez, alegou ter mirado uma unidade de comando de drones russos na área. O Kremlin reagiu de forma imediata. Putin ordenou que as Forças Armadas preparassem opções de retaliação, elevando o tom das declarações públicas para um nível de ameaça direta contra a capital ucraniana e nunca antes emitida de forma contundente nos últimos 4 anos de guerra. Essa tragédia em Starobilsk não foi um episódio isolado, mas o estopim de uma nova escalada retórica e militar do Kremlin. Nos dias seguintes, a Rússia lançou uma das maiores ondas de ataques com mísseis e drones contra a Ucrânia, incluindo um bombardeio massivo a Kiev na noite de 23 para 24 de maio. Entre os armamentos empregados estava um míssil balístico hipersônico de alcance intermediário, o Oreshenik, capaz de carregar ogivas nucleares, embora tenha sido usado de forma convencional neste último ataque. Ao que parece, o Oreshenik tinha 6 ogivas, dentro delas mais 6 subogivas cada, totalizando 36 submunições sendo atacadas contra a Ucrânia. O ataque causou danos significativos na capital e reforçou a narrativa russa de que qualquer golpe em território controlado por Moscou será respondido com força devastadora. O tom adotado pelo Kremlin, com menções explícitas a ataques retaliatórios contra centros de decisão em Kiev, representa uma clara escalada verbal em relação aos meses anteriores. É nesse contexto que surge o alerta russo nesta segunda-feira, 25 de maio, para que residentes e representantes de missões estrangeiras deixem Kiev. Em nota oficial enviada às embaixadas e organizações internacionais, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia recomendou a evacuação imediata do pessoal diplomático e de cidadãos estrangeiros da capital ucraniana, citando a inevitabilidade de um ataque retaliatório por parte das Forças Armadas russas. Embora o comunicado mais recente tenha repetido os termos no início de maio, vinculado ao risco da Ucrânia interferir nas comemorações do Dia da Vitória em 9 de maio, a tensão se escala e ganha novo fôlego após o incidente de Starobilsk. O objetivo declarado de Moscou é claro: responder àquilo que considera a provocação ucraniana com uma demonstração de força capaz de paralisar o centro de comando e controle inimigo. O primeiro ataque recente e devastador não foi suficiente. Diante dessa retórica, surge inevitavelmente a pergunta: a Rússia estaria preparando um ataque nuclear tático contra Kiev? Vamos ser sinceros, a possibilidade existe no plano teórico, mas o comportamento russo durante os 4 anos indica que ela permanece remota. Mas há uma outra questão: a doutrina nuclear russa. Esse livro de regras e limites russos permite que um ataque ou o uso de armas nucleares táticas sejam colocadas em prática em situações de ameaça existencial contra a integridade territorial ou quando as forças convencionais são insuficientes para garantir a vitória.
No entanto, até o momento, não há evidências públicas de movimentação de ogivas nucleares ou de preparativos logísticos que indiquem iminência de emprego desse tipo de armamento contra a capital ucraniana. A própria embaixada americana em Kiev não se pronunciou ou indicou qualquer possibilidade de evacuação iminente de seus funcionários e familiares, já que indicaria possível resposta nuclear sem precedentes na história. Há também um outro ponto. Putin já declarou publicamente que não surgiu a necessidade de recorrer a armas nucleares na Ucrânia e que espera que isso nunca ocorra. O uso de mísseis com capacidades nucleares como o Oreshenik tem sido, até agora, uma mensagem de dissuasão, não um passo para o limiar nuclear. Ainda assim, é importante compreender como seria, em teoria, um ataque nuclear tático. Diferentemente das ogivas estratégicas de alto poder, com centenas de quilotons, as armas táticas possuem rendimento variável, geralmente entre 1 a 100 quilotons, projetadas para campos de batalha ou alvos específicos. Inclusive, o rendimento de um míssil pode ser dosado no momento do ataque. A Rússia dispõe de sistemas como o míssil Iskander-M de curto alcance ou os mísseis de cruzeiro Kalibr, capazes de transportar ogivas nucleares de baixa potência e até mesmo os Kinzhaus. Um cenário hipotético envolveria o lançamento de um ou poucos mísseis com detonação aérea sobre áreas militares ou de infraestrutura crítica em Kiev, buscando maximizar o efeito de choque térmico e de onda expansiva, enquanto minimiza a contaminação radioativa de longo prazo no solo. O impacto psicológico e político seria imenso, paralisaria o governo ucraniano, pânico populacional e pressão internacional imediata sobre Kiev e seus aliados, mas é claro, repúdio contra a Rússia. No entanto, especialistas estão ressaltando que tal ação cruzaria uma linha vermelha que poderia provocar uma resposta direta da OTAN ou sanções ainda mais severas, tornando-a uma opção de último recurso e não uma escolha racional no atual estágio do conflito. A escalada atual reflete, acima de tudo, a dinâmica de retaliação mútua que marca o conflito desde 2022. Ataques ucranianos em profundidade contra território russo, incluindo regiões controladas por Moscou no leste, são respondidos com barragens massivas contra cidades ucranianas. Pessoas consultadas pelo área militar indicam que a iminente resposta nuclear estaria concentrada em ataques ucranianos contra Vladimir Putin ou áreas e decisões políticas em Moscou. O alerta para estrangeiros saírem de Kiev serve tanto como medida de proteção diplomática quanto como instrumento de pressão psicológica. A possibilidade de um salto para o nuclear tático existe, mas depende de fatores que, no momento, não estão presentes: uma ameaça existencial clara ou o colapso total das linhas de defesa da Rússia. É sempre um privilégio em trazer informações exclusivas para vocês e, como eu afirmo aqui, somos independentes, não temos patrocinadores. O único que mantém esse canal no ar é você, por isso eu sempre peço o seu apoio. Doe qualquer valor para a nossa chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com.